Glória a Deus, que bom que você está aqui. Nós continuamos em Romanos capítulo 8. Nós estamos indo hoje para a nossa sexta mensagem, tá bom? E talvez a semana que vem ou na outra nós completamos. Eu quero dar uma revisada muito rápida e só te dizer que cada um desses pontos está no YouTube. Depois, se você quiser, dá uma visitada lá e você pode assistir totalmente. Nós temos dito aqui nesses dias que é muito importante nós sermos relembrados das verdades que devem ser realidade nas nossas vidas. Nós temos dito que esse culto aqui é um culto para trazer um despertamento na nossa fé, para nós podermos nos apropriar daquilo que é promessa de Deus nas Escrituras. O autor de Hebreus diz: importa que nos apeguemos às verdades já aprendidas. Então, existem verdades que transformam as nossas vidas, mas nós não precisamos somente conhecer essas verdades, nós precisamos ativar essas verdades nas nossas vidas. Então, Romanos capítulo 8, no verso 1, ele começa dizendo que nós estamos livres de toda condenação. Então, se tem uma coisa que impede o crente de receber e ser abençoado por Deus, é o sentimento de culpa, é ele achar que ele não é merecedor. É por isso que a Bíblia chama o diabo de acusador e Jesus o advogado. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida foi paga no Calvário. Segunda coisa que nós vimos, fala sobre a mentalidade do reino, a importância da mentalidade do reino de Deus. Então nós recebemos uma mentalidade dos céus, e se nós não tivermos essa mentalidade, nós vamos viver somente com a mentalidade aqui terrena. E uma das coisas que o apóstolo Paulo diz é que nós temos que ser transformado por uma mente renovada. Provérbios diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. A terceira coisa que nós compartilhamos com os irmãos aqui é que Romanos, ele faz essa afirmação no versículo 9, que nós podemos viver uma vida de santidade, que essa vida de santidade não é só um momento de consagração. Obrigado, Antônio. Não é só no mês das primícias ou no agosto de Deus. Nós fomos capacitados pelo Espírito de Deus a viver constantemente, obrigado, Antônio, a uma vida de santidade. Quarta coisa que nós vimos, pode colocar, perdão, volta lá, a 3, nós somos habitação de Deus, me perdoe. Isso aqui talvez seja uma das verdades mais poderosas das Escrituras, é que Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. A quarta coisa que nós vimos é que nós podemos viver uma vida constante de santidade. A quinta, pode colocar, é que nós temos a direção assertiva de Deus em todas as áreas das nossas vidas. O Espírito quer nos guiar em toda a verdade de Deus. E a semana passada nós falamos, pode colocar, se você puder assistir essa palavra também, uma verdade que nos transforma. Nós somos filhos, amém? Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Somos filhos. E a semana passada aqui nós falamos, aí fala que nós somos filhos adotivos. Havia uma cultura no meio dos romanos, de que o pai só via a criança depois de 9 dias de nascido, e o pai poderia de maneira consciente dizer: esse menino é muito feio, eu não quero. Esse menino tem um olho grande, ele tem um olho assim, assado, eu não quero. Mas quando ele decidia, ele podia rejeitar o filho. Então, quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os romanos, o apóstolo Paulo estava falando para uma cultura que entendia muito bem essa palavra adoção. Porque o conceito de adoção para nós é que não é filho legítimo. Por mais que um pai e a mãe ame igual a um filho legítimo, mas sempre aquele que é adotivo sente aquele espírito de rejeição. Mas Paulo está falando para uma cultura que entendia de maneira bem clara a respeito disso. Então o romano, quando ele não tinha filhos, ele podia adotar um filho, ou mesmo para poder ser herdeiro. Vários imperadores romanos adotaram filhos. Então, mesmo que ele tivesse filho, mas ele quisesse adotar uma criança, ele adotaria. Então foi exatamente essa figura de linguagem que Paulo adotou quando ele escreve para os romanos. E ele diz exatamente isso.
nós recebemos o Espírito que os adota como filho e que clama, Abba, Pai. A diferença entre o filho legítimo e o filho adotivo na cultura romana é que o pai poderia rejeitar o filho do sangue, mas jamais ele poderia rejeitar um filho adotivo. Uma vez que ele de maneira deliberada escolheu adotar uma criança, agora ele não podia mais deserdar aquela criança. E é nesse conceito que Paulo está ensinando para os romanos e ensina para nós. Jesus, ele é o nosso irmão, nós vamos ver aqui agora, nosso irmão mais velho. Jesus era o unigênito filho, se tornou o primogênito, para que o Espírito nos adotasse como filhos. Nós somos filhos, e somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, como nós vamos ver hoje. Olha só esse próximo versículo, pode colocar por gentileza? Isso, não, pode voltar, desculpa o 7. Nós devemos nos apropriar, outra verdade que transforma, nós chamamos de apropriação daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então, não basta somente saber que eu sou, não basta somente saber que eu tenho, eu preciso me apropriar disso. Eu já contei aqui outras vezes, acho que Charles Spurgeon, ele visita uma senhora, e aquela senhora bem idosa estava morrendo às mínguas, passando fome, e ele foi lá orar por aquela mulher, e chega na casa, a mulher vivendo em miséria, ele vê um quadro e diz, que quadro é aquele? Ela diz, não, eu trabalhei num castelo e a condessa me deu de presente quando eu me aposentei. Ele falou, posso levar esse quadro para mandar dar uma olhada? Pode. Ele manda olhar e aquele quadro valia fortunas e fortunas e fortunas. E aquela mulher tinha um quadro pregado na parede, que valia dinheiro demais, 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 e ela estava morrendo de fome, morrendo sem ter dinheiro para comprar remédio. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu estar na rua, dá vontade de comer uma coisa, e eu olho na carteira, não tem dinheiro. Aí depois de vários meses, na hora que você dá, o homem principalmente, ele sabe disso, você está dando aquela limpeza na carteira, jogando aquele tanto de cartão fora, aí de repente você acha uma nota de 10, de 50 ou de 100, escondida lá, num lugarzinho, que nem você mais não encontrava. A mesma coisa é o que diz respeito às coisas de Deus. Não basta somente nós termos, nós precisamos saber que nós temos, e precisamos utilizar aquilo que nos foi dado por Deus. Então essa verdade transforma, nós devemos nos apropriar das conquistas de Cristo na cruz. Nós temos dito aqui de maneira repetida, que existem duas verdades no mundo do Espírito. Existe a verdade posicional e a verdade experimental. O que é a verdade posicional? É a minha posição em Cristo Jesus. E o que é a verdade experimental? É exatamente eu experimentar a minha posição em Cristo Jesus. Efésios, o apóstolo Paulo diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A verdade posicional é a minha posição em Cristo. A verdade experimental é quando eu experimento tudo aquilo que é promessa de Deus, tudo aquilo que é verdade de Deus sobre a minha vida. E está escrito aí, se nós somos filhos, então nós somos o quê? Herdeiros. Todo mundo sabe disso, que filho é herdeiro. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz, se somos filhos, então nós somos herdeiros. E ele diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Juntamente com Cristo, toda herança de Deus em Cristo Jesus também nos pertence. Só que ele vai colocar uma condição para isso, e nós vamos trabalhar também isso. Ele diz exatamente, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí tem uma vírgulazinha e ele diz, se de fato o quê? Participarmos dos seus sofrimentos. Ele diz, se de fato nós participarmos do seu sofrimento, nós também participaremos de quê? Da sua glória, porque nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo.
É muito importante nós entendermos isso aqui. A palavra co-herdeiro, no grego, literalmente significa aquele que compartilha a mesma herança. Então ele está dizendo, olha, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então ele está dizendo, olha, nós compartilhamos da mesma herança que Cristo compartilha. Nós sabemos que Cristo é o herdeiro principal, mas a Bíblia diz que nós compartilhamos dessa herança com Ele. Então, como co-herdeiros, todo crente, todos nós, somos herdeiros de tudo aquilo que o Pai deu ao Filho, incluindo bênçãos espirituais e as promessas para o futuro. O apóstolo Paulo diz, se com Ele sofremos, com Ele também nós seremos o quê? Glorificado. Então, ser co-herdeiro com Cristo não é somente privilégio, é também uma participação. Paulo está dizendo, olha, nós sofremos com Ele, e se sofremos com Ele, isso aqui inclui muitas coisas. Isso aqui inclui período de rejeição, isso aqui inclui ser injustiçado, isso aqui inclui perseguição, dentro e fora da igreja. Isso aqui inclui, às vezes você ouvir comentários maldosos, sabe, mas quando eu entendo o que está por detrás disso, então eu entendo o que diz Mateus capítulo 5, verso 12, quando diz, bem-aventurados serei vós, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo, injustamente disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Ele diz, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como vos perseguem, perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Agora, preste atenção, Romanos capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz assim, olha só, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, isso aqui ele está falando do primeiro homem, de Adão, ele diz, muito mais, aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. É muito, muito, muito importante nós entendermos esses conceitos na palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 13 a 15, Paulo diz assim, olha, e vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz, em si mesmo. Então, Paulo está dizendo em Colossenses 2,15, que o Senhor despojou todo o principado e toda a potestade, e os expôs publicamente na cruz, e triunfou sobre ele. Então, na cruz, Jesus conquistou tudo o que o homem havia perdido no Éden. Então, às vezes algumas pessoas falam, poxa, mas eu não estava no Éden, e por que eu carrego esse pecado? Do mesmo jeito, nós não estávamos no Calvário, e nós carregamos tudo aquilo que vem da parte de Deus, para abençoar Jesus no Calvário. Então, na cruz do Calvário, Jesus, ele conquista tudo aquilo que o homem havia perdido. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem recebe de Deus uma posição de autoridade. E a Bíblia diz que o homem poderia dar nome a todos os animais da terra. E a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, e que a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus dá ao homem a autoridade para governar sobre a terra, e o homem peca. Quando o homem peca, ele devolve a autoridade para o diabo. Mas na cruz, a Bíblia diz, Paulo diz em Colossenses, que o Senhor vence ao diabo. Ele despoja todo o principado e toda a potestade, e triunfa sobre eles na cruz. Então no Calvário, Jesus, exatamente isso, ele conquista tudo aquilo que o homem perdeu no Éden. A comunhão com Deus pode ser restaurada, a autoridade espiritual, quando ele diz, olha, vão em meu nome,
ele diz exatamente: nesse nome vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios. No Calvário, Jesus devolve a comunhão, devolve a autoridade, devolve a liberdade e, acima de tudo, a vida eterna. Isso foi estendido a todos nós. Então, muitos de nós vivemos como fôssemos derrotados, porque nós não entendemos que aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Quantos podem dizer amém? Então, em Cristo, nós precisamos entender algumas verdades. Entenda algumas coisas. Primeiro, quando Jesus morre na cruz, Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. Quantos podem dizer amém? Colossenses capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: em quem temos a redenção, a saber, perdão por todos os nossos pecados. Olha só o que Paulo está dizendo: em quem? Em Cristo nós temos a redenção, em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus, Ele pagou todo o escrito de dívida que tinha contra nós. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você chegar num lugar, às vezes você está com um grupo, aí cada um paga a sua conta, e quando chega a sua vez de pagar, alguém chega e fala assim: não, alguém já pagou a sua conta, você não precisa pagar. É exatamente isso. Quando Jesus grita no Calvário, Ele fala tetelestai, está consumado, Ele estava pagando, Ele estava quitando toda a nossa dívida. Todos os nossos pecados estavam sendo perdoados. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: cancelado o escrito de dívida que constava contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz. Todas as vezes que você for orar, ore como alguém que foi perdoado. Toda vez que nós formos orar, nós precisamos orar como quem já foi justificado. Todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, no nome de Jesus, nós vamos entendendo que alguém já pagou a conta. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então nós temos que ter entendimento disso. E como é que nós reconhecemos, nós fazemos isso? Reconhecendo todas as vezes que nós pecarmos. João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Não deixe pecado acumular. Pecado não tem data de validade. Pecado não prescreve. O único pecado que é perdoado é o pecado que é confessado. E o salmista fala no Salmo 103, versículo 3: Ele, Deus, é quem perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as nossas enfermidades. A causa de muitas doenças, a causa de muitas opressões demoníacas, é exatamente porque nós não entendemos. Salmo 103 diz: Ele é quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Somente alguém que sabe que é perdoado, que na cruz tem perdão, que ele não precisa carregar culpa nenhuma mais, a única coisa que ele precisa fazer é confessar esse pecado. Então o Senhor não somente perdoa e também cura. Em Tiago capítulo 5, se eu não me engano, no verso 14 ou 15, ele diz: está alguém entre vós enfermo? E ele diz exatamente isso: unja com óleo, e a oração da fé salvará o quê? Curará o enfermo. E ele continua dizendo assim: e se ele porventura houver cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Entenda isso e viva. Às vezes tem algumas pessoas que chegam diante de Deus achando que estão sendo humildes e falam assim: Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um mosquito que pousou na titica da galinha, achando que isso é sinal de humildade. Não, sinal de humildade é você dizer: Deus, eu pequei, mas fui perdoado, e agora eu tomo posse desse perdão que foi liberado da cruz, e eu chego diante do Senhor como uma pessoa justificada, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então eu não peço como um pecador, eu peço como alguém que foi perdoado, porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores,
Deus ouve aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, quando oram no nome dele. Quando estão entendendo, diga amém. Então, conta a história que quando Lutero estava dormindo, disse que o diabo chegou para ele e falou assim: Lutero, você está pensando que você é o quê, rapaz? Aí disse que descascou assim, derramou uma folha cheia de pecado. Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, e pai. Aí diz que Lutero escreve embaixo com a caneta, tinta vermelha, e fala assim: eu fui perdoado, e o sangue de Jesus me lavou. E voltou a dormir. Então nós não chegamos diante de Deus como um miserável, como um pecador, como um desgraçado. Desgraçado é que caiu da graça, não. Nós chegamos diante de Deus como alguém que foi justificado, como alguém que foi perdoado, que é amado pelo Senhor. Então eu preciso entender que na cruz eu fui perdoado. Eu preciso entender que na cruz eu fui reconciliado com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Você consegue entender isso, meu irmão? Deus nos reconciliou. Nós estávamos separados de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. E agora Paulo está dizendo exatamente isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz: olha, Deus toma a iniciativa, e Ele nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! E ele continua o versículo dizendo assim: olha, e ele nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Uau! Gostou, Léo, aí do uau? Então nós não somente fomos reconciliados com Deus, mas ele nos deu o ministério da reconciliação. É por isso que nós podemos levar o homem até Deus e dizendo: olha, Deus me deu o ministério da reconciliação. Eu não chego em nenhum lugar colocando gasolina na fogueira. Em qualquer lugar que tiver problema, eu chego como um reconciliador. Porque Jesus diz em Mateus 5: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então Paulo está dizendo: Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 16 diz assim: olha, mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Para você entender isso, você precisa compreender que a humanidade existia judeu e gentil, e a salvação era somente para o judeu. Depois vai aparecer um povo chamado samaritano, que é a mistura dos dois. Mas de forma bem rasa, existia judeu e gentil. E ele está dizendo aqui: olha, mas agora vós que estavam longe, vocês que eram brasileiros, tão distante de Israel, vocês que jamais seriam judeu, agora, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Eu preciso entender isso, irmãos. Eu preciso me apropriar, sabe, de toda a conquista de Jesus. Eu era estrangeiro, eu era um forasteiro, eu era distante, mas pelo sangue de Jesus eu fui aproximado de Deus. E o versículo 16 diz assim: olha, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo com ele a inimizade. Eu preciso me apropriar dessa reconciliação. Eu preciso acreditar que toda a barreira do pecado foi retirada, e que não tem mais condenação sobre a minha vida. Quantos podem dizer amém? Não tem mais condenação. Não carregue sobre a sua vida, não carregue condenação que não foi Deus que colocou. Sabe, na cruz nós fomos perdoados, na cruz nós fomos reconciliados, na cruz nós fomos justificados. A Bíblia diz que nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo Jesus. Não vou falar sobre isso, porque nós já pregamos sobre isso, mas preste atenção: em Cristo Jesus nós fomos libertos do poder das trevas. Lembra que eu falei sobre verdade posicional e verdade experimental?
E se eu disser para você que Deus não vai salvar mais ninguém, isso não é heresia. Sabe por quê? Porque Deus já salvou todo mundo. Agora, para que alguém seja salvo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Deus já salvou. Agora eu preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma verdade. Jesus já me libertou do poder das trevas. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: porque ele fez o quê? Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui para mim, por gentileza. Jesus quebrou o domínio das trevas sobre as nossas vidas. Não existe meio termo. Ou alguém é filho de Deus, ou é filho do diabo. Literalmente é isso. Por mais que a gente tente fazer um malabarismo, mas é exatamente isso aqui. Lucas capítulo 10, versículo 19. Os irmãos conhecem essa história. E não precisa nem eu estar esticando muito a respeito disso. Sabe? A Bíblia fala que Deus dá ao homem uma posição de autoridade. Nós já falamos muito sobre isso. E Deus dá domínio ao homem sobre as obras das suas mãos. O homem peca. E quando o homem peca, ele passa a autoridade que Deus havia lhe dado para o diabo. Então, não pense que quem governa o mundo é Deus. Não, foi entregue para o diabo. Quando Jesus está sendo tentado, uma das tentações, Satanás olha para ele e diz assim: olha Jesus, todos os reinos deste mundo me foram entregues, e eu dou para quem eu quiser. Você pode falar assim: ah, Jesus, Satanás estava mentindo, porque ele era o pai da mentira. Vou te dar algumas razões pelas quais ele não estava mentindo. Primeiro, existem muitos outros textos bíblicos que sustentam isso. A Bíblia diz, por exemplo, 2 Coríntios 4,4, que Satanás é o Deus desse século. A Bíblia fala em Efésios sobre o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia fala em João que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5 que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então Satanás olha para Jesus e diz: todos os reinos deste mundo me foi entregue. Quem foi que entregou? Adão, quando ele pecou. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus chama a serpente, o diabo, e chama o homem e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que são os demônios, e o seu descendente, apontando para Jesus. O descendente é Jesus. E ele diz: você vai ferir o calcanhar dele, mas ele, o descendente da mulher, que é Jesus, vai pisar na sua cabeça. Então você começa a ver uma guerra sendo desenrolada lá no Éden. E você vai ver que aparece dois irmãos. Aparece Caim e aparece Abel. Abel é um cara aparentemente muito santo, e Caim todo bagunçado. Então Satanás entra em Caim para matar Abel, achando que estava matando o descendente da mulher. Mas não era o descendente da mulher, porque o descendente da mulher apontava para Cristo. Depois ele vai tentar matar Moisés, depois ele vai tentar matar tantos outros homens. E quando chega na época de Jesus, a Bíblia diz: houve choro em Ramá, é Raquel chorando pelos seus filhos, porque não mais existem. Você vai ver exatamente isso. Desde Gênesis, 4.000 anos, Satanás está procurando o descendente da mulher, e ele vai encontrar o descendente da mulher exatamente nos evangelhos. Você vai ver exatamente isso, porque tem uma hora que um demônio aparece para Jesus, sabe, uma legião aparece e diz assim: o que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. Agora preste atenção. Jesus teve uma vida santa, e ele cumpriu com toda a lei. É por isso que Paulo diz em Gálatas que todo escrito de dívida que constava contra nós foi quebrado em Cristo Jesus. E quando Jesus então morre, a Bíblia diz que ele, depois de ressuscitar, ele pega essa autoridade que o homem havia perdido, e agora ele transfere essa autoridade para quem? Para a igreja.
E ele vai dizer, ele envia os discípulos e fala: vão no meu nome, e eu dou para vocês o quê? Autoridade. Os discípulos, quando voltam, dizem: Senhor, nós vimos Satanás, nós repreendimos os demônios. E Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. Eu vi. Jesus vai falar em Mateus capítulo 28: eis que dou para vocês o quê? Autoridade sobre enfermidade, autoridade, vocês falarão novas línguas e o quê? E expelirão demônios. Preste atenção. Eu preciso entender que no Calvário eu fui perdoado pelo Senhor. No Calvário eu fui reconciliado com Deus. No Calvário eu fui justificado. No Calvário foi tirado todo o poder das trevas sobre a minha vida. E agora o Senhor nos deu o quê? Autoridade. Você não precisa viver acuado com medo do diabo. A percepção que algumas pessoas têm é que o diabo está querendo atacar ele, e ele está encolhido dentro de um quartinho ali morrendo de medo. Mas a figura o que está escrito lá é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando eles iam atacar uma cidade, os homens pegavam uma árvore, um toco grande, e eles começavam então a correr e bater na porta, até derrubar o portão da cidade e tomar posse. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Todas as vezes que a igreja adora, que a igreja ora, que a igreja evangeliza, que a igreja se reúne, que a igreja proclama que Jesus Cristo é o Senhor, ela está batendo no portão, a porta está se abrindo e a igreja está avançando. A igreja começou com um homem, se estendeu para 12 homens, para 50, para 72, para 150, para 1000, para 2000, para 5000, e hoje nós somos milhões e milhões espalhados por toda a face da terra. Preste atenção, eu preciso entender que a autoridade que o homem perde no Éden é devolvida no Calvário. Quando Jesus ressuscita, Colossenses, Paulo, texto que nós lemos, e ele despojou todo o principado e toda a potestade, triunfou sobre eles na cruz. Efésios fala que o Senhor fez tudo isso, tomou a autoridade do diabo e deu para a igreja. Paulo vai falar mais uma vez, ele diz: para que a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos autoridade em nome de Jesus. Então todas as vezes que você for orar, você vai orar exatamente a partir do terceiro céus. O céu normal é o céu que nós vemos, que os pássaros voam. Nós vamos ver que existe o céu, que é essa atmosfera espiritual, onde há movimentação de demônios. É por isso que a Bíblia fala em Efésios, o príncipe da potestade do ar. Mas o apóstolo Paulo diz: conheci um homem que há 14 anos foi arrebatado até onde? Até o terceiro céus. O terceiro céus é onde Paulo diz em Efésios capítulo 1, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós não oramos a partir daqui, nós oramos a partir da posição que nós temos em Cristo Jesus. E a posição que nós temos em Cristo Jesus é uma posição de quê? De autoridade. Nós oramos em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós fazemos oração. O poder não está em mim, o poder não está no pastor, o poder não está no apóstolo, o poder está no nome de Jesus. Quando nós sabemos que nós somos perdoados, que nós fomos justificados, que nós somos reconciliados, que nós fomos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da luz, e que o Senhor nos deu autoridade. Agora nós podemos, nós podemos nos apropriar de outra conquista na cruz, que é uma vida abundante. Jesus diz isso em João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quero chamar a equipe de louvor, por gentileza. Vida abundante. Escute, vida abundante não é só bens materiais. Vida abundante prometida por Deus vai muito além do que dinheiro. Ter dinheiro é bom? Claro que é, irmãos. Claro que é. É só você olhar a vida de quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro. Dinheiro é bom, é bênção de Deus. Ah não, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mentira, o que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Faça a comparação entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro.
Olha para a saúde, olha para o hospital. Quem tem dinheiro vai, quem não tem dinheiro vai. Olha para as roupas de quem tem dinheiro, de quem não tem dinheiro. Olha para o carro de quem tem dinheiro, de quem não tem dinheiro. Eu lembro que minhas filhas eram pequenas. Nós passamos e uma delas falou assim: papai, que casa linda. Eu falei: minha filha, mas o mais importante é ter Jesus no coração. Aí nós estávamos andando dentro de uma Kombi, né? Estava voltando do serviço. Ela falou: pai, que carro, uau, uau. E eu falei: minha filha, o que importa é ter Jesus no coração. Aí eu continuei, e uma delas falou assim: pai, o mais importante é ter Jesus no coração, não é? Eu falei: minha filha. Falei assim: pai, já pensou Jesus no coração, morando numa casa daquela e ter um carro desse? Então preste atenção. Dinheiro não é ruim, possuir dinheiro. O ruim é quando a pessoa é possuída pelo dinheiro. Consegue entender? Então nós precisamos entender que existe vida abundante. Eu conheço pessoas que vivem uma vida miseravelmente salva. E ela fala: não, porque um dia eu espero, lá no futuro eu vou andar em ruas de ouro. Eu não quero andar em ruas de ouro do céu. Se for para andar, anda aqui na terra. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Vida abundante não é só dinheiro. Agora, dinheiro é importante. Ele faz toda a diferença. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Às vezes você passa num lugar, estão construindo um supermercado gigante. Você passa lá, depois de 6 meses está pronto. E às vezes a gente passa na igreja, você leva 30 anos para poder forrar uma igreja. Vem falar para mim que dinheiro não é importante? Agora, a forma como nós utilizamos é que é mais importante ainda. Então ele diz: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Preste atenção, Deus tem vida abundante para nós, em todas as áreas. Vida abundante na família, vida abundante na saúde, vida abundante ministerial, vida abundante no relacionamento com Ele. Deus deseja isso para nós. Quantos podem dizer amém? Então não se auto-sabote. Não fique, sabe, não carregue dentro de você essa autossabotagem. Não faça esse link que para servir a Deus, tem que ser pobre. Para servir a Deus, tem que ser miserável. Para servir a Deus, é com muito sofrimento. Não, irmãos. Eu sei que tudo isso faz parte. Tudo isso, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: se eu venci, você também pode vencer. Você pode ter uma vida abundante. Sabe, nós podemos ter uma vida abundante. Nós podemos deitar e dormir em paz, porque nós sabemos que a nossa paz não é circunstancial. É uma pessoa que habita dentro de nós. E não importa a situação, não importa a circunstância, aquilo que Deus tem para mim, irmãos, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Parábola do semeador, Mateus. Ele diz que a semente cai em vários solos. E ele diz que há uma semente que cai em um bom solo. E a semente que cai num bom solo, ele diz que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Você resolve o que você vai querer. Você pode viver com 30, você pode viver com 60, mas lembre-se que a semente que cai no solo ideal, ela produz 100 vezes mais. A abundância de vida está diretamente ligada ao entendimento que nós temos daquilo que foi conquistado no Calvário. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de abundância em todas as áreas das nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, nós vamos invocar o nome do Senhor. Se você quer e pode, ore. Eu quero dizer para você que há uma autoridade dada por Deus. Não é autoridade sobre homens, é autoridade sobre o inimigo das nossas almas. Existe aquele que vem roubar, matar e destruir, mas nós podemos orar, porque a autoridade nos foi dada. Se você quer e pode, enquanto essa canção é ministrada, comece a orar pela sua vida, pela sua família, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pelo seu ministério.